Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês e hoje a nossa aulinha será de História. Então, abre o livrinho aí na página 333. Vamos lá? Todo mundo abriu o livrinho? Na página 333 tem assim, Europeus e Asiáticos no Brasil. A gente vai dar uma continuação aí a esse assunto, o último assunto de História. Vamos lá? Portugueses e seus descendentes faziam parte da população do período colonial. Eram proprietários de terras e engenhos, comerciantes que vendiam os produtos para fora do Brasil, exportadores. Então, aquelas pessoas que vendem o produto que é daqui do Brasil para fora do Brasil são chamados de exportadores. E os que compravam de Portugal e países amigos para vendê-los no Brasil eram e são chamados de importadores. Até hoje. Veja só, quando a gente compra um produto que não é daqui do Brasil, nós dizemos que esse produto ele é importado. Então, as pessoas que trazem esse tipo de produto são os importadores, tá certo? Haviam também os comerciantes dos escravizados. Então, desde aquela época que existia a exportação e a importação. Até a descoberta das minas de ouro na região de Minas Gerais e Goiás, a elite se concentrou no Nordeste, aqui, onde nós moramos. Eram os proprietários de engenhos e de pessoas envolvidas com a venda do açúcar. Entre a população livre, havia também um grupo em condições muitas vezes precárias. Pequenos proprietários de terras, pequenos comerciantes, artesãos, trabalhadores especializados, lavradores e vaqueiros. Essas pessoas não tinham muita renda e o que conseguia ali, eles eram obrigados a devolver, ou seja, de que forma? Pagando impostos altíssimos. Então, eles não tinham muito e vivia em uma situação muito ruim, precária. Outras pessoas livres começaram a fazer parte da sociedade brasileira na virada dos anos de 1800 para 1900. Eram os imigrantes, pessoas que vieram de outros lugares para ocupar o território. Então, vieram de vários países, né? Para ocupar aqui as terras que nós chamamos de Brasil. Eles vieram de países europeus, especialmente da Alemanha e da Itália, para trabalhar no Brasil, principalmente nas fazendas de café que surgiam na região de São Paulo. Muitos imigrantes foram bem-sucedidos, outros voltaram para o seu país de origem sem conseguir o que desejavam. O mesmo sonho de uma vida melhor trouxe para o Brasil povos de outros continentes, como os japoneses. Eles chegaram aqui em 1908 para trabalhar no campo. Muitos desses imigrantes deixaram o campo para trabalhar nas cidades, em especial nas indústrias, que começaram a se instalar e também no comércio, como nos armazéns, nas lojas e nos restaurantes. Então, até hoje, nós temos aí essa miscigenação, esse monte de gente que veio de outros países para morar, para povoar o nosso país. E aí houve essa mistura, essa miscigenação de um povo casou com o outro, que teve origem a outro povo, não é? E assim sucessivamente. Até hoje, quando nós vamos ali, no Recife, lá no centro da cidade, que nós queremos comprar alguma coisa, a gente diz, vou lá no chinês, né? E nós vamos encontrar um povo diferente do nosso, com outra cultura, com outra língua. E assim eles se instalaram aqui no nosso país. Não só no nosso estado, mas em todo estado e em todo o território nacional. Então, nós temos aí a imagem das pessoas vindos, os milhares de imigrantes que vieram aí de outros países para trabalhar nas lavouras de café, na cana-de-açúcar, na criação de gado, dentre outras coisas. Hoje, além dos indígenas e dos afrodescendentes, o povo brasileiro é composto por
descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, libaneses e de muitos outros povos vindos do mundo inteiro. Então, ó, vamos para a página 334, que nós já temos aí uma atividade bem pequena. Primeiro você vai completar o quadro com as atividades que os grupos realizavam na colônia. Comerciantes e exportadores, eles realizavam que atividade? Comerciantes e importadores, comerciantes e escravizados, pequenos proprietários de terra. Você vai completar aí num quadrinho ao lado. E complete as frases, se considerar necessário, consulte o banco de palavras. Temos aí, ó, comerciantes, escravizados, elite livres, nordeste e colonial. Lê a frase e completa, tá certo? E vamos aí dar continuidade para o nosso último assunto de história. Vamos lá. Uma dívida histórica com os afrodescendentes. Não é? Nós somos descendentes de africanos. Aqui, ó, tia Érica, sua cor. Então, nós temos essa dívida com eles. Depois de serem escravizados por mais de 350 anos, veja o tempo que esse povo sofreu, não é? Muito tempo. A assinatura da Lei Áurea não garantiu aos africanos e seus descendentes os direitos fundamentais, como ter um lugar para morar, poder sobreviver e se alimentar de modo saudável, estudar e ter um trabalho digno, por exemplo. O governo brasileiro da época e os grandes fazendeiros não se preocuparam em criar leis e incentivos para os ex-escravizados obtessem os mesmos direitos de pessoas de outras origens. A maioria dessa população passou a viver em habitações precárias, fazendo trabalhos mal remunerados nas cidades ou no campo, ou continuou nas fazendas, para garantir pelo menos a alimentação diária e recebiam em troca de salário. Mesmo eles sendo libertos, eles não tiveram a oportunidade de crescer, porque a lei que foi elaborada não garantia nada para eles. Então, muitos continuaram sendo escravizados. Eles trabalhavam em troca de comida. Eles moravam em situações muito precárias, né? E era difícil a sua sobrevivência. Então, eles tinham que se submeter a trabalhar novamente, a serem escravizados novamente, para poder garantir pelo menos o alimento diário. Então, os ex-escravizados enfrentam dificuldades, porque na época da abolição, os fazendeiros já estavam contratando imigrantes europeus, empobrecidos para trabalhar como assalariados nas fazendas. Os afrodescendentes passaram a ser discriminados por terem a pele negra, por serem ex-escravizados, por terem costumes diferentes. Assim, durante muitos anos, o samba e a capoeira, manifestações culturais introduzidas no Brasil por descendentes de africanos, foram proibidos por lei. Vejam só, vejam que absurdo. O samba, não é? E a capoeira, duas danças lindíssimas, foram proibidos por algum tempo por eles terem trazidos da África, por serem cultura africana. Então, imaginem só o absurdo que era uma coisa dessa, não é? E nós temos aí várias comidas, como a feijoada, que é de origem africana, e várias outras coisas que nós falamos que é de origem africana. Então, esse povo é um povo muito rico de história, de cultura, e nós aprendemos muito com eles. E uma das coisas que nós temos que ter, como todo mundo sabe, é respeito. Porque, ó, a cor da pele não define a personalidade de ninguém. Não é verdade? Então, vamos lá. A cultura brasileira é afrodescendente. Hoje, no Brasil, há grande presença de elementos africanos em quase todos os aspectos de nossa vida. Veja nas imagens alguns desses elementos presentes na cultura e nos costumes brasileiros. Então, aí, ó, a Noite dos Tambores Silenciosos, que acontece aqui em Pernambuco, né, em Olinda, que é o maracatu. O maracatu é uma cultura
afrodescendente, que essa festa acontece nos carnavais até hoje, nos dias de hoje. Outra também é a festa de São Benedito, com um grupo de congado, Nossa Senhora do Rosário dos Quilombos de Berito, em Minas Gerais. Então, é uma festa também afrodescendente, não é? Eles têm as suas crenças, muito deles têm as suas crenças, e nós só temos que respeitar, não é? E conhecer a cultura de cada povo, tá certo? E principalmente desse povo que já foi tão sofrido. Então, ó, você vai fazer aí uma pesquisa em livros, revistas ou na internet e escreva sobre os movimentos atuais dos afrodescendentes. E vai colocar no seu caderninho, na matéria de história, vai tirar uma foto bem bonita para que todo mundo possa ler e ver a sua pesquisa. O que você pesquisou, o que achou de mais interessante desse povo, que foi tão sofrido, mas também que nos ensinou muita coisa, não é? Então, ó, faz essa pesquisa e mostra aí pra gente, tá certo? Tira a foto e manda ainda hoje, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.